Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Seja bem-vindo a mais um vídeo no Refúgio de Papel. Meu nome é Arthur e hoje nós vamos falar de uma obra fantástica, incrível, maravilhosa, imperdível, chamada Flores para Algernon, do Daniel Kewes. Então, bora lá. Bom, Flores para Algernon, do Daniel Kewes. Essa obra é aclamadíssima, muito famosa, muito conhecida. Talvez você até tenha já ouvido falar dela, tenha visto uma resenha, já tenha lido, porque é uma ficção científica muito conhecida, muito aclamada, ganhou diversos prêmios e inclusive é leitura obrigatória nos Estados Unidos. Eu sou um cara um pouco crítico nessa questão de leitura obrigatória nas escolas. Principalmente quando se recomenda livros clássicos para crianças de 12 anos que às vezes nem têm senso crítico desenvolvido e nem vão entender a importância dessas obras, a importância social dessas obras, como essas obras se relacionam com as matérias e com o mundo, as críticas da época. Então é uma coisa um pouco complicada, mas este livro aqui, sem dúvidas, ser recomendado no ensino médio, é de fundamental importância, é simplesmente uma obra maravilhosa, incrível, com uma crítica social assim fabulosa, realmente uma obra-prima. Mas você está falando tudo isso e nem falou da sinopse do livro. Vamos lá. Flores para Algernon conta a história de Charlie Gordon. Charlie Gordon é um homem de 30 e poucos anos, se eu não me engano, que trabalha numa padaria e ele tem deficiência intelectual. O Charlie, ele tem muitas dificuldades com escrita, decorar conceitos, aprender questões manuais, e isso é uma coisa que deixa ele muito triste, porque as pessoas ao redor dele zombam dele, deixam ele de fora das conversas, ele tem dificuldade de participar das conversas, de acompanhar o ritmo das conversas. Ele faz aula com uma professora que atende pessoas com deficiência intelectual para melhorar a escrita, a dialética. Então ele corre muito atrás de tentar atender os padrões da sociedade, porque ele tem os amigos da padaria, ele tem um ciclo social e ele muitas vezes se sente excluído desse ciclo social por conta das pessoas não se esforçarem para tentar agregar ele a esse ciclo. Então ele quer muito correr atrás do que ele considera ser inteligente. Ele enxerga um padrão de inteligência que ele se sente na obrigação de alcançar e ele fica se esforçando para isso. Esse esforço acaba sendo notado por professores e doutores de uma universidade. Esse livro é uma ficção científica, veja bem. E esses professores dessa universidade, eles descobriram uma forma milagrosa que promete aumentar a inteligência do indivíduo. Que promete, vamos dizer assim, deixar mais inteligente, tornar gênios pessoas com deficiência intelectual. Problemático, né? Bom, o Charlie, que tendo essa fascinação por querer alcançar o padrão de inteligência que a sociedade exige, aceita fazer parte dessa cirurgia. Ele faz essa cirurgia motivado pelos professores e pela professora Alice, porque ele tem um forte apego e ela também tem um forte apego por ele. Ele faz essa cirurgia e dá certo. A cirurgia ocorre bem e a capacidade intelectual do Charlie começa a aumentar, vamos dizer assim. Só que ela vai aumentando gradativamente. Ele vai ficando cada vez mais inteligente e há tanto que ele começa a ficar mais inteligente do que os próprios professores. Essa inteligência que o Charlie vai adquirindo faz ele mudar completamente a visão dele de mundo.
Ele antes, ele era muito inocente, ele não entendia a maldade, ele não via a maldade das pessoas. Muitas vezes quando os amigos dele zoavam com ele, por ele ter deficiência intelectual, ele não entendia que era uma zoeira, ele não entendia que era uma brincadeira de mau gosto horrível, ele achava que era só uma brincadeira. Entende? E agora ele começa a ver a maldade, ele começa a sentir raiva das pessoas, ele começa a ver realmente um mundo sujo que está ao redor dele. Ele começa a notar o lado ruim do mundo. E daí ele começa a se questionar, putz, será que não era melhor antes? Esse livro aqui é simplesmente fenomenal. Primeiro eu vou falar rapidamente sobre a escrita. A escrita é incrível. Não é nada muito descritivo ou uma escrita, vamos dizer assim, meio Tolkien. Não é nada disso. Mas é um livro que, primeiro, ele é narrado em primeira pessoa pelo Charlie, em forma de relatórios de progresso. São várias cartinhas, vamos dizer assim, que vão falar sobre a cirurgia, o processo, a vida dele e tal, e como ele vai mudando. No começo do livro, a narrativa possui muitos erros ortográficos, porque o Charlie ele tem dificuldade com a escrita e com a gramática. Conforme depois da cirurgia a capacidade intelectual dele vai aumentando, a escrita também ela vai adquirindo mais métrica gramática, vamos dizer assim. Ele vai acertando mais na gramática. Então é uma coisa que dá mais realismo pro livro, é uma coisa que dá mais profundidade. E também aborda muitas questões filosóficas, fala muito sobre o mito da caverna de Platão. Se você conhece essas coisas, você vai entender muitas das críticas do livro. Mas quais são as críticas desse livro? Esse livro fala muito sobre padrões que existem na sociedade. Quando eu falo... Vocês notaram que quando eu falava inteligência eu usava aspas, por quê? Porque esse conceito de inteligência abordado no livro é um conceito padronizado da nossa sociedade. Por exemplo, você vê muita gente falando, fulano é inteligente porque fulano é bom em tal matéria, fulano é inteligente porque passou em tal prova, fulano é inteligente porque fala bem, fulano é inteligente porque escreve bem, faz conta bem. Essas coisas, essa coisa de padronizar a inteligência, de dizer o que é inteligente ou não, de classificar habilidades como sendo superiores a outras, é algo que o livro aborda e ele fala como isso é prejudicial, como isso prejudica muitas pessoas, não é algo bom para a sociedade, não é algo bom para as pessoas e é uma forma de pensar muito preconceituosa até. O livro ele aborda esse preconceito contra pessoas que possuem deficiência intelectual de uma forma muito real, de uma forma muito crua, realista. Ele realmente mostra pra você. Tem um momento aqui quando o Charlie tá aumentando cada vez mais a capacidade intelectual dele, que ele vai num restaurante. E nesse restaurante, um dos atendentes também possui deficiência intelectual. E o Charlie nota como as pessoas que estão no restaurante tratam o rapaz, por ele ter deficiência intelectual. Fazem piadas. Quando ele derruba os pratos, todo mundo ri, faz comentários. E o Charlie se lembra, ele começa a se lembrar de quando as pessoas também tratavam ele assim. E nesse momento do livro, ele salta da cadeira e grita: ele é um ser humano. Parem de tratá-lo assim, ele é um ser humano como vocês. Olha que coisa. Olha que coisa. Ele não notava isso antes. Ele sabia que existia sim uma diferença de tratamento entre ele e os outros, só que ele não entendia a profundidade disso. Ele não entendia o preconceito enraizado nisso e como essa cobrança da sociedade em você tem que saber tal coisa, você tem que ser bom em tudo isso, você tem que estar preparado para tudo isso, você tem que conseguir ter habilidades para isso, como isso destrói a individualidade das pessoas, como esse padrão de inteligência não leva em conta as individualidades das pessoas. Quando você tenta colocar todo mundo dentro de uma mesma linha
dentro de um mesmo padrão, você ignora completamente a individualidade do ser humano. Isso é horrível porque a individualidade das pessoas é algo natural, é algo que as torna humanas. É uma característica humana. E você encontra isso, não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido você encontra as diferenças entre as pessoas, porque isso faz delas o que elas são. E essas diferenças, tipo, são o que enriquecem a humanidade. São o que há de mais bonito. Tem até uma personagem que fala pro Charlie, antes você era mais bondoso. Olha que coisa. Antes você tratava as pessoas melhor. E o Charlie se revolta. Ele fala, não é que eu tratava as pessoas melhor. É que eu não entendia o que faziam comigo. Pesado, né? Pesado. Então é um livro que você lê e você reflete muito sobre essa questão, sobre esses padrões, sobre como a cobrança da sociedade é algo completamente inviável, é algo que não tem, vamos dizer assim, não tem como ser alcançado, é um padrão inalcançável. Por isso não faz sentido. E é importante valorizar as individualidades das pessoas e respeitar essas diferenças e ver que não é porque alguém não é apto a um padrão, não atinge a um padrão exigido na sociedade, que esse alguém é menos. Essa é a grande chave do livro. É sobre isso que ele fala. Não é porque essa pessoa não consegue fazer cálculos matemáticos com exímia eficiência ou simplesmente não entende, não é porque essa pessoa não consegue falar gramaticalmente correto que ela é menos, que as opiniões dela não importam, que a visão de mundo dela não importa ou está errada. Entende? Não é porque essa pessoa não atinge o padrão que a sociedade diz que ela tem que atingir que ela vale menos do que as pessoas que atingem esse padrão. Não existem pessoas que valem menos ou mais. Existem pessoas e as individualidades delas também. E essas individualidades devem ser levadas em conta. Não devem ser ignoradas, não devem ser desprezadas. O Charlie sofre muito nesse livro. Ele revive memórias da infância dele, a mãe dele tentando consertá-lo. É muito pesado. Esse livro tem muito gatilho para abuso. Ok? E é muito pesado, esteja preparado para isso se você for ler, escolher ler. É um livro muito importante que fala as consequências da existência desses padrões. Pessoas são abusadas, violentadas, machucadas, físicas e emocionalmente. Então mostra a importância de a gente olhar para esse padrão e falar, putz, não faz sentido. E olhar para as individualidades das pessoas e pensar, isso faz parte de quem a pessoa é. E não a diminui. Muito pelo contrário. Isso faz parte de quem ela é e deve ser levado em conta. E é isso. Eu acho que esse livro é simplesmente maravilhoso. Tem um elenco de personagens muito bons que contribuem muito para a trama. Não vai ficar só nessa coisa do Charlie, vamos dizer assim, progredindo, não. Vai mostrar ele lidando com a vida, lidando com as pessoas. Ele vai conhecer uma personagem maravilhosa chamada Faye. E a Faye, eu acho que ela e o Charlie e a Alice são os melhores personagens desse livro. Quando a Faye chega, a história muda completamente. E é muito bom essa mudança, o Charlie conhecendo as pessoas, conhecendo o mundo, conhecendo a interação social. É muito triste também. E acho que esse é um dos livros mais pesados, mais tristes que eu já li na minha vida, porque também é um dos mais reais. E é um livro importante, muito importante. Se você puder, leia, porque faz pensar muito. E é importante a gente rever conceitos, a gente rever crenças, a gente rever opiniões, porque é assim que se
É assim que se realmente evolui. Repensando. É muito importante. As nossas visões de mundo sempre podem mudar, e isso é bom, porque é assim que a gente torna o mundo um lugar melhor. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like aí. Me segue no Instagram, Arthur Morando, se quiser me acompanhar por lá. Eu também já postei algumas coisas de livros por lá. E é isso. Eu espero que você dê uma chance para essa obra maravilhosa. Deixa um like aí, se inscreve se estiver interessado em mais vídeos assim. Tem muita coisa vindo por aí de livros, séries, filmes. E é isso. Fique bem. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Você é incrível. Até mais. Tchau!